roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Chico Buarque, meu herói nacional. Chico Buarque, gênio da raça. Chico Buarque, salvação do Brasil. Com essas palavras, Tom Jobim, o maestro soberano, definiu o compositor Francisco Buarque de Holanda. Nascido a 19 de junho de 1944, este geminiano carioca da gema era o quarto dos 7 filhos do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pianista Maria Amélia Cesário Alvim. Desde pequeno, Chico teve 2 grandes influências musicais: o rádio da empregada e o violão de sua irmã, Miúcha. Mesmo assim, entrou para a faculdade de arquitetura, mas influenciado pela bossa nova, abandonaria o curso 3 anos depois para se dedicar exclusivamente à música. Em dezembro de 1964, compôs Tem Mais Samba, o marco zero de uma das obras mais significativas da história contemporânea da música popular brasileira. Em 44 anos de carreira fonográfica, são centenas de músicas, distribuídas em 39 CDs, num trabalho que dialoga com a poesia, o cinema e o teatro. Falar de Chico Buarque é sempre muito complicado, porque, primeiro, como um autor vivo, né, a obra dele está em permanente construção. Pensando um pouco, né, naquilo que ele já fez e como ele aborda a ideia de Brasil e o povo brasileiro na sua obra, a gente pode lembrar, por exemplo, que o Chico ele tem músicas bem emblemáticas que falam de sentimentos nacionais. Então a gente pode lembrar, por exemplo, uma música famosa, Sabiá, que é uma canção que vai falar muito com um sentimento, né, de saudosismo com a pátria, uma canção que vai valorizar alguns elementos nacionais e vai então despertar o interesse do brasileiro para com esses símbolos, né? A música popular brasileira, a minha temática é muito brasileira, né? Então, eu estava falando mais ou menos isso agora há pouco, os marginais, esses são mais marginais todos, essa vai ser a maioria, não a minoria, quer dizer, a margem, no caso do Brasil, é maior do que o miolo. A casca é maior do que o miolo do pão. Então, eu acho que se eu for me ocupar da vida do brasileiro, da temática social brasileira, eu vou ter que me ocupar de todas essas camadas, os pivetes, os vagabundos, os malandros e tal, que é, na verdade, o que ocupa até mesmo o noticiário dos jornais, em maior escala, do que a vida de quem não tem esse tipo de problema, de quem não seria marginal, né? Que seria as pessoas bem colocadas na vida, dentro da sociedade brasileira. A gente pode pensar, por exemplo, o Chico que vai falar de um assunto que é o ópio do nosso povo, que é o futebol, né? Uma canção chamada Futebol, em que ele vai trazer ali, talvez, as suas referências de jogadores da infância, e monta uma linha de passe com esses jogadores, vai dizer de como o futebol é importante para o brasileiro. Vai falar das mulheres. Chico é um grande autor que conhece como ninguém a alma do universo feminino. Ele vai traçar perfis de mulheres que habitam o Brasil de alguma forma, mulheres submissas, mulheres traídas, mulheres trabalhadoras, e isso talvez seja o grande ponto interessante de Chico, quando ele dialoga com o seu público feminino, né, que é a grande massa, o idolatra, enfim, e acho o Chico um grande, né, compositor. Tem uma música que eu acho que resume muito bem o que o Chico pensa no povo brasileiro, que é Para Todos, que ele vai dizer de todos os cantos do Brasil, ele vai saudar os grandes músicos, cantores, compositores brasileiros. De uma forma ali, por meio da relação com a música, o Chico homenageia o baiano, o paulista, o mineiro, e tenta sintetizar tudo isso na figura de um grande amigo dele, parceiro, né, que está na letra da música, que é o Antônio Carlos Jobim. Então o Jobim, ele fala, né, foi Antônio brasileiro, porque brasileiro era o sobrenome do Tom Jobim também. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano,
meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Agora, culturalmente, eu acho que o Chico ele é um ponto de bastante relevância para a cultura brasileira, não só no aspecto musical, mas também no aspecto artístico em geral. A gente tem que lembrar que o Chico, antes de músico, ele é um grande intelectual, né? Biograficamente, ao pensarmos no Chico na sua filiação, ele é filho de Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores pensadores sobre a cultura brasileira, dono, entre aspas, de um dos livros mais importantes para quem estuda a cultura nacional, que é o Raiz do Brasil. Portanto, o Chico ele já nasce dentro de um ambiente de pensamento sobre a cultura brasileira que o pai mesmo embarcou boa parte da sua vida acadêmica como professor, enfim. E aí o Chico, desde pequeno, então, de alguma forma, passa a participar desse universo de cultura brasileira e aos poucos, né, com a sua obra, não só musical, mas, por exemplo, a sua obra teatróloga, né, a sua obra literária, no caso, também tenta sintetizar um pouco dessas interferências que ele pode causar na cultura nacional. Se a gente pensar, por exemplo, não só o Chico cantor, mas o Chico que escreve uma obra como Calabar, que é um texto teatral de diálogo muito interessante entre o contexto em que ele se quer a década de 70, né, o período militar brasileiro, e também eu posso pensar a relação com o texto do Calabar que ele coloca ali no papel, que é as invasões holandesas, a discussão sobre o domínio comercial do açúcar. Chico cantor, na verdade, eu coloco um segundo plano, não tenho assim uma especial admiração, tem outros cantores que eu gosto mais. Agora, o compositor eu gosto, eu aprecio o meu trabalho, é engraçado falar isso, mas eu gosto. Agora, eu também não consigo, já respondi algumas vezes, não consigo separar o músico do letrista. Eu não falo poeta, é letrista. Eu só faço letra por causa das músicas, para as minhas músicas ou para as músicas dos outros. Uma coisa que está muito, muito unida, muito ligada. É uma coisa que caminha junto desde o processo de criação, desde a gênese mesmo até o fim. Considerar um grande cantor, um grande compositor, eu acho que é dever de todos. Quem gosta, quem não gosta de Chico, tem que saber que ele tem uma importância grandiosa e talvez por isso ele seja hoje um símbolo, um expoente de uma geração que infelizmente está envelhecendo, né? E aí coloco junto do Chico, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, todo esse povo que hoje já beira os 70 anos, e o Chico simboliza muito isso, né? Essa capacidade criativa que esses artistas, que esses autores, que esses intelectuais tiveram desde a década de 60 até hoje, são praticamente aí 40, 50 anos produzindo algo de significativo no Brasil e que de uma certa forma contribuem para a cultura brasileira ter ali no século XX os seus alicerces, ter no século XX as suas referências, e o Chico acho que muito mais no nível da composição do que do canto, né? Um dos grandes poetas nesse sentido. Ele maneja como ninguém a palavra, ele conhece muito bem a estrutura lexical, a estrutura sintática do texto, portanto ele não passa apertos, ele não é um poeta que busca uma palavra em desespero, ele é um poeta, ele é um músico que a palavra caminha até ele de maneira muito fluida, muito fácil. Pensar um pouco o Chico como um dos últimos moicanos brasileiros, de fato, culturalmente importantes, é só você parar e pensar o quão o Chico é impactante em outras culturas que não a brasileira. Como o Chico é ouvido e reverenciado em países cuja a música e a literatura são extremamente importantes, como a França, como a Itália, como a própria Inglaterra. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.